andar sem temor pela vida e sentir o valor de... Queria saudar aqui o presidente do comitê, que encontramos em São Luís, né, no meio daquela efervescência toda lá, né? Nós tivemos em São Luís um encontro muito especial. Acho que foi um dos mais importantes encontros de comitês, porque a gente viu que está tendo pensamentos diferentes. A história não está andando para trás, está tendo reelaborações e que elas se traduziram lá em São Luís com grupos se colocando, e foi democrático. A gente foi muito efervescente aquele clima lá de emoção política. E o nosso amigo Mostarda, que a gente sempre está se encontrando há muito tempo nessa caminhada aí das águas, país afora, sempre desse seu jeito tranquilo, vai tocando com paciência as nossas patologias todas, né? Nós estamos numa nave de onde vive ninguém sai. Vamos na boa, vamos na boa. Mas o certo é que eu tenho prazer de algum daqui, o Lázaro, que eu conheço, o nosso literato ali, que escreve coisas que eu gosto de ler sempre. Como você lê, escreve, eu leio. Mas então eu estou me sentindo muito à vontade e acho bom assim uma coisa mais informal, mais descontraída, um bate-papo, porque eu sou entusiasta da questão da gestão, do gerenciamento das águas do Rio. E essa história é uma história muito interessante, tem a ver muito com o Vale do Paraíba, porque eu em 2001 eu era recém-saído do grupo técnico de gestão, grupo de planejamento. Na verdade, havia uma disputa lá em Minas entre a Copasa e a prefeitura do PT. Eu era técnico da prefeitura do PT, convidado para assumir a gerência de planejamento da nova Copazinha alternativa que a prefeitura queria fazer para tirar a concessão da Copasa. Aquela turma mais assim, animada, emocionada, nos tempos que o PT tinha esse tipo de gente. E eu era da equipe do governo, entrei nessa turma para fazer a Copazinha. Mas na verdade tudo foi um ensaio para fazer um clima político na negociação entre a concessão da prefeitura ter mais renda, porque o faturamento do saneamento de Belo Horizonte é 30% do faturamento da Copasa. Então havia uma desproporção aí. Mas o certo é que eu tinha saído disso e eu era ao mesmo tempo membro do comitê do consórcio intermunicipal que apresentou o Sociedade Civil da Pampulha, da Lagoa da Pampulha, e aqueles rios que formam aquele acidente geográfico lá. E aconteceu naquele momento o terceiro encontro do comitê de bacia, que era um momento muito rico. A gente estava a gente tinha uma efervescência muito forte, todo mundo muito feliz e animado, acreditando que a gente ia ter um sistema de gestão de recursos hídricos que seria a superação de várias contradições sociais, seria uma verdadeira política pública que iria contemplar a ansiedade e os princípios mais modernos de gestão, que estava contemplado numa legislação que está ainda, a legislação das águas. Então coincidiu que eu tinha saído do planejamento do saneamento e eles não gostavam nem um pouco da literatura de recursos hídricos naquela época. E estava ali no terceiro encontro de comitês. Eu tive a felicidade de estar aí numa equipe da bacia do Paraíba do Sul, que era então e ainda é referência nessa construção institucional de colocar atores diferentes, uma decisão sobre o Rio, era referência e mas naquela época chegou lá o Zé Paraíba, o professor Lázaro e o Marcelo, que chegaram lá com aquela emoção imbuída do processo e falaram assim, não, a gente começamos a fazer reuniões paralelas assim no evento e a gente começou a sentir já naquela época os problemas que haviam de ser comprovado depois, que a política de recursos hídricos, tal qual as outras políticas públicas,
haveria de ter uma participação social mais qualificada, mais independente, mais afirmativa, e que, tal como estava se construindo aquilo ali, podia ser que fosse uma coisa que não desse certo. Diante dessa avaliação muito breve, e com o apoio muito dos companheiros aqui do Vale do Paraíba, o professor Lázaro, nós fizemos reuniões imensas de 80, 100, 150 pessoas e entidades. Tinha 700 pessoas, 700 organizações inscritas nesse comitê de bacia. Era um momento de muito entusiasmo com a implantação da política de recursos hídricos no 433, e tinha 80 ou 90 cidadãos ou ONGs que estavam na República também daquele entusiasmo. Mas, felizmente ou infelizmente, nós começamos a ver naquele momento que seria necessário ter uma afirmação política da sociedade civil, como tem as outras políticas públicas. Muito embora o discurso da época era um discurso assim, muito curioso, que eu, como sociólogo, eu nunca conseguia engolir, entender, que era você fazer aquela apologia à participação social como se ela fosse uma coisa, né, tranquila, uma idealização da sociedade civil e participação social, como nós todos fôssemos um bando de anjinhos. Ia todo mundo chegar, ia fazer o parlamento das águas, e a gente ia fazer os pactos da maneira mais fácil do mundo, e um eufanismo, uma euforia muito vinda do setor público, que era, na verdade, fora os 80 e mais uns 50 usuários, eu acho que nem isso, todo mundo era do setor público. E todos nós nos reportam. Eu mesmo fui para o comitê. O Lázaro foi exatamente dividido na área. O professor Lázaro foi de uma felicidade, porque ele é que veio com a proposta de se criar o Fórum Nacional. Já que a gente viu ali que nacionalmente estava organizado o setor público. Nacionalmente havia uma articulação do setor usuário. Nacionalmente tinha todas as corporações ali. Então, peraí, gente, se a gente não se articular nacionalmente, nós vamos ser o figurante dessa festa aqui. Então, nós vamos criar o Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacia, dos comitês de bacia, que foi um momento feliz, onde ele puxou o cordão, a animação, e tinha gente do país inteiro, né? Eu queria só para dizer que momento era esse. Nesse momento, eu também estava chegando no comitê de bacia, a gente estava criando o Fórum da Sociedade Civil. Do dia de Santa Rita? A gente estava criando um fórum da sociedade civil aqui do Paraíba do Sul. Do Paraíba do Sul, que eu estava representando na época a entidade ambientalista. E, no cidade de se lembrar, a Manu estava construindo o Fórum do Estado. A Manu, na época, estava na SS Mata Atlântica, etc. E faltava a ponte federal. E a gente sonhava naquela hora que realmente seria possível fazer isso. Todos os estados tivessem os seus estados, e todas as bacias tivessem a sua bacia, a gente tinha uma articulação imensa, faltava então federal. E aí, quando saiu o Marcelo daqui, saiu com essa intenção: vamos lá ver se a gente consegue criar. Quer dizer, saiu, mas não acreditava que seria, que realmente manteria. A gente queria ver se conseguia. Aí encontramos um sociólogo lá, cheio de sonhos, né? E ao construir, foram 3 dias maravilhosos, fizemos fóruns paralelos e fizemos instalar não sei se lembra, no encontro, na plenária final, na ata dos anais do. Sim, isso mesmo. Estava escrito. E instituímos. E a partir daí, criamos a primeira executiva, eu, o João, mais Espírito Santo, Rio de Janeiro, Vitória, né? Enfim, mas realmente demorou mais 2 anos, né? E eu estou também, né, saindo dessa executiva agora, mas com a sensação que foi uma das experiências mais ricas que uma pessoa pode ter passado. E como sociólogo, como professor, como pessoa que pesquisa a vida, a pulsação social, como ela se traduz na política, é uma experiência muito incrível. Mas estamos aí, e a gente, de lá para cá, passamos por muitos desafios, né? O FONASC foi instituído, mas realmente não foi uma coisa fácil chegar nos 10 anos, porque nós passamos por várias crises internas, porque havia uma coisa equivocada.
mas a gente só sabe disso depois de 10 anos. A gente tinha uma matriz de sociedade civil muito focada na questão ambiental, que vinha do movimento ecologista. Politicamente, o PT e todo aquele movimento social não estava colocando a água como prioridade. O movimento social da época, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que o movimento social não estava colocando a questão da água como prioridade. Então havia assim, uma institucionalização de uma política a partir de um conceito maior, e o próprio Estado brasileiro criando a política. Essa política ela foi criada muito de cima para baixo e com um maior volume de discurso e participação do que todas as outras políticas que foram criadas de baixo para cima. Estão entendendo o que eu estou falando? Se falava muito bastante. Então, foi uma coisa que entusiasmou muita gente e trouxe muita gente boa, né? Mas eu acompanhei todo esse desenrolar e vi que muita gente saiu. Essa matriz que veio do movimento ambientalista de sociedade civil teve que se mesclar com vários outros segmentos, sindicato, associações de engenheiros, associações comunitárias, porque a lei 9436, nesse aspecto, ela evoluiu. Ela ampliou a ideia de participação social e, ao mesmo tempo, de que a natureza não é patrimônio de nenhum monopólio de movimento social, né? Então, eu tive a oportunidade de que, nesse processo do FONASA ser instituído, aí em vários estados, atores de vários diversos naipes, movimento, associação comunitária, todo mundo, na verdade, hoje nos comitês tem vários viés de participação social, sindicato, movimento social e tal. Então, eu comecei a ver essa política pública como uma coisa extremamente evoluída. E, ao mesmo tempo, fui concluindo que o Estado brasileiro não tinha nenhuma capacidade ainda, sob o ponto de vista conceitual, de quadros, de avaliação, de cultura política, de dar conta dessa política. Isso aí já foi previsto. Eu comecei a sacar logo naqueles primeiros dias do FONASA. Então, tudo aquilo ali que estava sendo colocado ia ser, aos poucos, desmistificado e a realidade ia se impondo. Até mesmo certos comportamentos das ONGs da época, que muita gente, os prefeitos, chegavam e diziam, não, mas vai ter dinheiro aqui, vai ter dinheiro para cobrança, as ONGs todas querendo fazer seus negócios. Eu vi aqui experiências, até no Paraíba do Sul, que foram não boas, claro, gente lá, não foi exportada. Mas tem muita coisa boa aqui. Paraíba do Sul foi uma experiência, está sendo, que conseguiu trabalhar isso e manter-se enquanto institucional, e esses conflitos foram trabalhando. Dentro do FONASA, tivemos vários, vamos dizer assim, derrames, né? Cabeças foram cortadas, né? E não foi por mim, não. É que essa experiência, essa concepção de ver que o Estado não é preparado, que havia uma enganação, que não existe nenhum organismo político ou social, seja comitê de bacia, seja lá o que for de você, que vai se afirmar com o discurso de que ele vai se resolver tudo. E havia uma falsa crença que o comitê de bacia era o lugar onde todas as contradições sociais iam ser resolvidas e que os ricos iam amar os pobres, os pobres iam amar os ricos brancos iam ficar amigos, casar com os pretos. Havia toda uma coisa desse jeito. Isso é uma coisa muito inteligente, porque é um discurso que pegou e entusiasmou. Mas eu, como sociólogo, qualquer cientista político, naquela época não tinha nem sociólogo que olhava para essas coisas, era só engenheiros que estudavam e pesquisavam essa política pública. Eu via claramente que isso era impossível, não tinha até então nem Jesus Cristo, nem o Sr. Marx, nenhum filósofo da sociologia, da ciência política, conseguiu fazer uma instituição com um discurso de que ele era a salvação, as contradições sociais todas. E esse é um discurso que eu sempre vi. TV Centenário Cidadania Total. Participe do grupo de discussões enviando e-mail para tvcentenario@yahoo.com.br.